Vamos embora, pessoal, aqui discutir o tema sistemas eleitorais, falando agora especificamente sobre o sistema proporcional. Bem, vocês entenderam mais ou menos como é que é a dinâmica desse sistema proporcional. E quais são as principais críticas? Pelo menos as críticas que são levadas, que nem sempre são críticas muito relevantes não, tá? Eu estou trazendo para vocês as principais críticas e não necessariamente eu concordo com elas. Então percebam, uma crítica primeira é quem às vezes recebe mais votos acaba deixando de ser eleito. E isso gera uma crise na representatividade. Bem, às vezes de fato há uma desproporção. Eu concordo que no extremo acaba havendo uma desproporção. Como assim, professor? Por exemplo, você teve a eleição emblemática do Enéas, da época Prona, a gente já falou até em aulas passadas que o Prona não existe mais, se juntou com o PL e formou o PR. Mas na eleição do Enéas, teve lá em São Paulo, teve pessoas eleitas com um pouco mais de 100 votos. E é claro que essas pessoas que foram eleitas com um pouco mais de 100 votos, certamente não representam o eleitorado. Então, a gente sabe que o deputado federal, por exemplo, são representantes do povo, né? Representam diretamente os nossos interesses. Então, uma pessoa que recebeu 100 e poucos votos em São Paulo, no estado também de São Paulo, esse cara provavelmente ele não representa aquele povo. E aquele partido certamente também não representava. Quem tinha uma representatividade pessoal era o próprio senhor Enéas, hoje falecido. Então, esses puxadores de voto acabam gerando uma desproporção enorme. Então, eu lembro, por exemplo, no caso de Arraes, lá em Pernambuco também, que levou muito voto para deputado federal e arrastou outras pessoas. O próprio Tiririca, nessa eleição agora nem tanto, mas levou muita gente com ele. Mas na eleição passada, de 2010, também levou muita gente com ele, o Tiririca lá em São Paulo. Enfim, então esses puxadores de voto acabam gerando uma crítica grande ao sistema proporcional, porque ele gera essa desproporção de gente com pouco voto acabar sendo eleito por aproveitar dos votos daquele outro candidato. Às vezes o cara precisaria só de 200 mil votos, mas recebeu 1 milhão e tanto. Esses outros, a sobra dos votos dele, vão para os outros candidatos. Então isso é bom e é ruim. É ruim porque nesse caso há uma distorção no sistema proporcional. Por que é uma distorção? Porque, na verdade, aquela pessoa como puxador de voto não representa, na verdade, ele representa o que muita gente gostaria, enfim, representa muita gente, mas a gente sabe que o voto que foi dado para ele, não foi para o partido, entendeu? Então, como isso está acontecendo, esses votos migram para os outros candidatos, e aí você tem uma crítica ferrenha ao sistema proporcional. Mas, isso é digamos assim, uma distorção do sistema. Ele acaba permitindo isso, mas isso não acontece como regra. Na regra, o sistema proporcional promove o que a gente chama de colorido partidário, porque é a partir dele que eu consigo fazer com que as minorias ascendam também à Câmara. E isso é por isso que o sistema proporcional é importante, para permitir que as minorias tenham representatividade. Na hora que eu já falei isso no vídeo passado, né? Na hora que eu somo um punhadinho de votos de cada candidato, às vezes precisa, sei lá, de 50 mil votos. Aí o partido tem 20 candidatos. Aí cada um pegou um teve 3 mil, outro teve 2, o outro teve 5, aí vai somando esses votinhos. Às vezes, para você ser eleito, precisava de 30 mil votos. Imagine que aquele partido conseguiu somar os 30 mil votos, mas somando os punhadinhos de votos de cada um ali que integrava, que concorreu. E aí o cara, às vezes, precisava de 30, mas com 5 mil votos o cara conseguiu se eleger. Né? Então, acaba gerando, mas o cara com 5 mil votos conseguiu se eleger, sim, mas ele representa os interesses de uma minoria, tá? Daquele partido que tem pouca expressão, mas que ele representa uma minoria. Então, por mais que ele tenha só 5 mil votos, precisaria de 30, ele tem a importância. É diferente daquele cara que puxou um monte de voto e atraiu um que, enfim, estava lá de gaiato e acabou sendo levado, entendeu? Junto com os demais. Então, é importante ser um proporcional por isso, por permitir a minoria, mas ele gera, de fato, essa desproporção na representatividade, tá bom? Então, é a crítica que se faz. O sistema da proposta política democrática, que está sendo puxado aí pelo OAB, CNBB e etc., né, essa coalizão pela reforma política democrática, usa a base do sistema proporcional, mas ele melhora essa questão. Daqui a pouco a gente fala dele, é bem interessante, tem crítica também a fazer, não é perfeito não, mas é bem interessante esse sistema proposto pela coalizão. Vale a pena você dar uma olhadinha. Vamos para frente.
Eu coloquei um exemplo aqui de 2010 aqui no Ceará para você experimentar essa desproporcionalidade. Se você for pegar a eleição de São Paulo em 2014, também tem, certo? Eu peguei essa daqui porque eu tinha todos os dados já prontos, então para mim ficou mais fácil. Mas se você tiver curiosidade, você pode ver isso em todos os estados do Brasil. Pegue lá o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, que você vai ver que sempre vai haver uma desproporção. No estado de São Paulo, eu fui dar uma olhadinha lá. No estado de São Paulo, eu vi candidato sendo eleito com um pouco mais de 22 mil votos e gente com mais de 100 mil votos não está eleito, tá? Então, sempre gera essas desproporções, mas é normal dentro do sistema proporcional, tá bom? Isso aí faz parte do sistema, repito, para que eu possa ter a minoria representada, porque muita gente vai vender a ideia para você, mas é um absurdo, o cara teve pouco voto e foi eleito e tal. Não, dependendo do contexto, não é absurdo nenhum, porque há necessidade de representatividade da minoria, tá bom? Então, olha aqui o exemplo do Ceará em 2010 para deputado federal. Aqui nós temos 22 vagas e votos válidos, tivemos aqui os votos nominais, ou seja, os votos dados a candidato e voto na legenda, nós tivemos somados aqui no Ceará 4.258.443 votos. Muito bem. O quociente eleitoral, que daqui a pouco a gente vai saber como é que calcula, na verdade o quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pelas vagas, tá? Mas daqui a pouco a gente mostra para você o cálculo direitinho, a fórmula, a matemática, enfim, tem que saber matemática para estudar sistema proporcional. Então, fazendo essa conta aqui, 4.258.443 dividido por 22, vai dar 193.566 votos. Então, em tese, para você se eleger sem precisar de ninguém, você precisaria ter 193 mil votos. Veja que só, basicamente aqui, o primeiro colocado teve um pouco mais do que isso. Os outros já começaram a ter um pouco menos do que o próprio quociente eleitoral. De modo que os votos só deles não eram suficientes, precisaria ter voto somado de outros candidatos do mesmo partido da coligação, certo? Então vamos lá, eu coloquei aqui, partindo de 5 e 5 para facilitar. O Domingos Neto foi o candidato mais votado aqui no Ceará na época, com 246 mil votos. Foi eleito. O quinto lugar já teve 135 mil votos, também foi eleito. O 10º lugar, veja que nós temos 22 vagas. O 10º mais bem votado foi o Renato Roseno. Hoje foi eleito deputado estadual aqui pelo Ceará. Mas na época ele foi o 10º lugar, a candidatura dele para deputado federal, com 113 mil votos, e ele não foi eleito. E veja, o 28º lugar na votação, se você fosse considerar pela quantidade de votos, com 76 mil, ou seja, quase a metade dos votos do Renato Roseno, ele foi eleito. Mas por que isso? Porque veja, esse cidadão aqui, Renato Roseno, tinha uma representatividade interessante, muita gente gostava dele e votou nele, mas os outros candidatos do partido dele não tiveram voto suficiente para que o partido conseguisse alcançar o quociente eleitoral. O partido só consegue eleger um candidato se ele alcançar o quociente eleitoral. Então perceba, o Renato Roseno teve 113 mil votos, mas ele precisava ter, na verdade, 193 mil. Na verdade, ele só não. Se somasse os votos dele com os votos de outros candidatos, se alcançasse 193 mil, ele estaria eleito, tá? Porque ele recebeu aqui, está em 10º lugar, ele estaria eleito. O problema foi que os outros candidatos do partido dele, no caso aqui era o PSOL, não conseguiram uma votação expressiva e aí o partido não alcançou os 193 mil votos. Como também acho que não fizeram coligação e tal, acabaram deixando passar essa oportunidade, tá bom? Então aqui, no caso, o 28º lugar, não lembro aqui qual é o partido dele, mas houve diversas outras pessoas que receberam uma expressiva quantidade de votos, que foi somando, e aí o cara, mesmo com a votação bem menor, conseguiu se eleger, tá bom? Então esse é o nosso sistema proporcional. A gente vai ver aqui que, dependendo da regra que fosse aplicada, esse cara até conseguiria, esse 10º lugar aqui, ele até conseguiria subir, tá, para a Câmara Federal, que foi deputado federal. Mas nas regras de hoje ele não conseguiria. Daqui a pouco eu falo sobre o cálculo de média. Se o cálculo de média fosse como é para ser, de fato, ele estaria eleito. Mas como não foi, ele acabou não sendo eleito. Daqui a pouco eu falo do cálculo da média. Na verdade, eu vou falar agora, que eu vou falar de todos os cálculos aqui para que vocês possam entender. Então, olha só aí, como é que eu calculo essa proporcionalidade. Tá? Então, isso é muito importante você decorar essas fórmulas, porque cai em prova de concurso. O VICESP já colocando partidos, colocando o número de votos válidos, voto branco, voto nulo. Ele cria um cenário. Daqui a pouco a gente dá um exemplozinho aqui para facilitar para você.
mas as questões às vezes criam um cenário e você precisa saber da fórmula para poder aplicar e conseguir responder a questão. Então, para quem eu aplico o sistema proporcional do Brasil? Para deputados e candidatos a vereador, certo? Como é que calculo o quociente eleitoral? Digamos que eu preencho o quociente eleitoral, fiz uma vaga. Fiz 2 vezes o número de votos do quociente eleitoral, fiz 2 vagas. Fiz 3 vezes o número de votos do quociente eleitoral, fiz 3 vagas, tá? Então é assim que eu sei se eu consegui ou não obter uma cadeira na Câmara Municipal, na Assembleia ou na Câmara Federal, tá bom? Então eu preciso pelo menos, se eu sou um partido ou fiz uma coligação, repito, eu preciso pelo menos atingir o número de votos do quociente eleitoral. E como é que calculo? Eu pego os votos válidos, lá nesse nosso exemplo que a gente acabou de ver, 4 milhões e tanto, dividido pelo número de vagas. Tá? Então era 4 milhões e pouco, dividido por 22 vagas, dava lá aqueles 193 mil e alguns quebrados. É assim? Muito bem. O quociente partidário, gente, é, na verdade, a quantidade de vagas que o partido conseguiu alcançar. Perceba, tem aqui, ó, eu pego votos válidos dados ao partido. Quando eu digo votos válidos do partido, eu considero, na verdade, o voto na legenda e o voto de um candidato. Então eu somo tudo, tá bom? E divido pelo quociente eleitoral. Tranquilo aí? Porque, ó, por exemplo, aqui o cálculo besta, né? Eu fiz 3 vezes o número do quociente eleitoral. Eu tenho 3 vagas. É basicamente esse cálculo aqui, ó. Se eu, por exemplo, se o quociente eleitoral foi 1000, imagina aqui que foi 1000, vai ter um exemplo na próxima página aqui, mas só para vocês já ilustrar aqui. Se o quociente eleitoral foi 1000 e o partido fez 3000, ora, 3000 dividido por 1000 dá o quê? 3 vagas, o partido alcançou 3 vagas. É ótimo quando dá assim redondinho, né? Mas nem sempre dá redondinho, tá bom? Nesse cálculo aqui do quociente partidário, você simplesmente elimina a fração, desconsidera a fração, tá bom? Vamos para frente. Aqui tem um exemplo para facilitar. Antes do exemplo, eu coloquei aqui o cálculo da média, certo? E cálculo da média é importante porque nem sempre você consegue, pelas contas do quociente eleitoral e do quociente partidário, nem sempre você consegue alcançar o número total das vagas. Às vezes, sobra a vaga. E para você saber para quem vai aquela vaga que sobrou, você faz o cálculo da média. Só que qual é o detalhe? Quem participa do cálculo da média é só quem alcançou o quociente eleitoral. Quem não alcança o quociente eleitoral não participa do cálculo da média. Daqui a pouco eu faço uma crítica a isso, tá? Se você tiver tempo, dá um pause agora e vai procurar a ADPF 161. Vou colocar aqui, ó. ADPF 161. Se você tiver tempo, pause, vá lá no site do Supremo, busca lá a ADPF 161 e vai analisar a discussão, tá bom? Depois você volta para a aula. Olha só, como é que calcula a média? Votos válidos do partido dividido pelo quociente partidário mais 1. A gente vai dar exemplo aqui para ficar fácil de você lembrar. Vamos lá. Ó. Primeiro exemplo aí. Ó. Imagine uma situação em que nós temos votos válidos de 15.350, um município, candidatura a vereador, certo? E que hajam 7 vagas lá no município para vereador. Como é que você faz o cálculo do quociente eleitoral? Você vai dividir o 15.350, que é os votos válidos, por 7. Numa questão de concurso, você sempre vai colocar assim, votos válidos, X, nem vai dizer votos válidos, votos, X, votos em legenda de candidatos, Y, votos nulos, tanto, voto branco, tanto, voto nulo e voto branco você esquece, desconsidera para esses cálculos, tá bom? Voto branco e voto nulo não entram nessas contas. Muito bem, então vamos lá. Aqui só considero o voto válido. Então eu pego esse número aqui de voto válido e divido pelas vagas. E aí eu vou alcançar o quociente eleitoral. Então tá aqui, ó. Quociente eleitoral, 15.350 dividido por 7 vai dar 2.193, tá bom? O que eu estou dizendo aqui mais, ó? O partido A desses 15.350 votos obteve 8.970. O partido B, 4.567. E o partido C, 1.813. Aí vamos lá, ó. Fazendo o cálculo do quociente eleitoral, ora, alcançamos aqui o valor de 2.193. Muito bem. A partir dessa informação, eu já verifico um seguinte dado importante. Partido A fez candidatos? Com certeza, porque ele superou o número do quociente eleitoral. Partido B elegeu candidatos? Elegeu também, porque superou o número do quociente eleitoral. Partido C elegeu alguém? Não. Partido C não elegeu ninguém. Por quê? Porque ele sequer obteve o número equivalente de votos do quociente eleitoral. Tá bom? Então o partido C está excluído da disputa desde logo. Muito bem. Então vamos calcular aqui, ó, o quociente partidário do partido A.
Vamos saber quantas vagas o partido A obteve. Como é que eu faço essa conta? Eu pego os votos válidos do partido A e divido pelo quociente eleitoral. Fazendo essa conta aqui, você vai ter o número 4. Desconsidero fração, tá bom? Quociente do partido B, 4.567 são os votos que ele recebeu, dividido pelo quociente eleitoral. Eu vou ter o número 2. Não se apresse, sempre some isso daqui, ó, gente. Porque tem muita pegadinha, porque quando você não soma isso aqui, dá bronca na hora de resolver as questões. 4 mais 2 dá 6. Tem quantas vagas? 7. Aí vem o cálculo da média, né? Ó. Eu preciso fazer o cálculo da média para saber para quem vai essa vaguinha que sobrou, tá bom? Então, vamos aqui calcular a média. Olha só, média do partido A, o número de votos válidos do partido, 4 foi o número de vagas que ele conseguiu, então é o quociente partidário, não é mesmo? Mais 1. Se você dividir 8.970 por 5, né, você vai encontrar 1.794. Muito bem. Se eu pegar a média do partido B, eu vou pegar a divisão de 4.567, que são os votos válidos no partido B. Ele obteve 2 vagas, aqui é o quociente partidário, mais 1. Vai ter 1.522. Ou seja, como só eles podem participar do cálculo da média, quem é que fica com a vaga? Partido A. O partido A tinha alcançado 4 vagas, 4 cadeiras e ficou com 5 cadeiras. E o partido B com 2. Aí qual é a crítica? A crítica dá, se você parou para ler a ADPF 161. Na ADPF 161, se diz com muita clareza lá que esse cálculo da média precisa ser alcançado também por aqueles partidos que não preencheram o quociente eleitoral. Se você interpreta que só quem pode participar do cálculo da média é quem preenche o quociente eleitoral, você está interpretando também que o voto tem valor desigual. O voto que foi dado ao partido A acabou tendo mais validade, mais valor do que o voto que você deu ao partido C. E como sabemos, a nossa Constituição prevê o princípio da igualdade e, sobretudo, a igualdade de valor dos votos. Então, o meu voto vale 1, o seu também vale 1. Então, por que o voto do cara que deu no partido A vai valer mais do que o meu? Porque perceba, se você fosse colocar aqui, ó, só vale esses, tá? No sistema atual só vale esses. E lembrando até que o cálculo do sistema eleitoral proporcional ele está no Código Eleitoral, e o Código Eleitoral é de 65. É por isso que é uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF, se você não sabe o que é ADPF, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? Então, quando uma norma ela não é recepcionada pela Constituição e ela viola um preceito fundamental e está sendo aplicada na prática, eu tenho que propor uma ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, para dizer, olha, esse dispositivo aí do Código Eleitoral ele está em desacordo com a Constituição Federal. Essa ADPF não foi julgada ainda pelo Supremo Tribunal Federal. É importante, inclusive, que você se pressione para que ela seja julgada, tá bom? Então, vamos lá. Se a ADPF declarar, de fato, que o cálculo do sistema eleitoral está em desacordo, em desarmonia com a Constituição, você colocaria, em tese, você colocaria o partido C, no nosso exemplo, para concorrer e participar do cálculo da média. Se o partido C fosse alçado a fazer o cálculo de média, como é que ficaria a situação? Ó? O partido C obteve 1.813 votos. Quantas vagas ele fez? Nenhuma. 1.813, então vai dividir por 1. Daria o quê? 1.813. Ora, quem teve a maior média aqui, teria-se o partido C com a maior média. E, em consequência, eu teria 4 vagas para o partido A, 2 vagas para o partido B e 1 vaga para o partido C. É muito mais justo, gente. É muito mais justo. Se você pegar ali, ó, os 8.970 votos e dividir por 5, eu não fiz essa conta aqui. Ah, fiz. Os 8.970 votos, dividir por 5, ora, o partido tem 5 cadeiras, ele teve 1.794. Ou seja, cada cadeira que ele tem representa 1.794 votos. Entendeu? 8.970 votos. Se ele tem 5 cadeiras, ele tem por cadeira 1.794 votos. Ou seja, esse aqui, por exemplo, teria mais votos para uma cadeira. Então, não seria justo que ele ficasse sem cadeira nenhuma, porque, na média, ele teria, pelo menos, direito a uma cadeira. Tá bom? Então, eu acho e eu concordo em absoluto com a tese esboçada na ADPF 161
E, por exemplo, o Renato Rosendo, lá que ficou em 10º lugar, se ele tivesse participado, o pessoal na época, tivesse participado do cálculo da média, que ele não preencheu o quociente eleitoral, mas se ele tivesse participado do cálculo da média, ele conseguiria aquela vaguinha lá. E o cara ficou em 10º lugar e não conseguiu a vaga. Por quê? Porque como não tinha o cálculo da média, quer dizer, como não participavam dos partidos que não preenchiam o quociente eleitoral do cálculo da média, ele acabou ficando de fora. Mas fazendo as contas, eu fiz na época, bem, se tivesse feito as contas considerando quem não preencheu o quociente eleitoral, ele teria sido eleito, né? Então é muito triste essa situação do Brasil, tá bom? A gente fica às vezes descrente com as coisas que acontecem aqui no Brasil. Deve-se considerar? A resposta é não. Esse cálculo aqui não é considerado. Alguns questionamentos importantes. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, ele tem que pelo menos alcançar, alguém tem que alcançar o quociente eleitoral. Se só um partido alcançar o quociente eleitoral, o que acontece? Só ele fica com as vagas. Vê que absurdo. Se um partido só consegue preencher o quociente eleitoral, só ele vai ficar com as vagas. Porque só tem direito a ficar com alguma vaga quem preenche o quociente eleitoral. Agora, se nenhum partido preencher o quociente eleitoral, aí eu aplico o sistema majoritário simples, né? O sistema majoritário relativo. Vão estar eleitos os candidatos mais bem votados, tá bom? Então, na ausência de preenchimento do quociente eleitoral pelos partidos políticos, eu passo a usar o sistema majoritário, tá bom? O sistema alternativo. Em primeiro lugar, eu uso o sistema proporcional, como a gente já viu agora. Se por acaso nenhum partido ou coligação preenche o quociente eleitoral, aí eu uso o sistema majoritário de maioria relativa, tá bom? Se houver empate no número de votos, nesse majoritário relativo, vai para o mais idoso. A regra é sempre, né, quando tem empate no número de votos, que a vaga acaba indo para aquele candidato mais idoso. Para frente. Algumas variações do sistema. Aquele ali era o que é usado no Brasil, tá bom? Aquele é usado no Brasil. Agora vamos estudar algumas variações do sistema proporcional para quem vai fazer redação aí, quem quer aprofundar. Quem não quer aprofundar, quer fazer só para fazer técnico, para aqui o vídeo, que não tem problema nenhum. Os temas que a gente vai discutir agora é só para quem vai fazer analista área judiciária, que vai fazer redação, provavelmente no tema de direito eleitoral, ou ainda juiz, promotor de justiça, tá bom? Ou procurador da República, tá bom? Vamos para frente. Então, lista fechada. Eu detesto esse negócio de lista fechada. No Brasil isso não funciona, gente. Existem alguns países que usam, Argentina, Espanha, Noruega, Portugal, os países desenvolvidos, mas a realidade lá é diferente. O cara consegue lá no partido político colocar uma lista fechada, pré-ordenada, que faça um mix de pessoas, digamos assim, capaz de realmente trazer uma representatividade. Aqui no Brasil, eu nem expliquei ainda o que é lista fechada. A lista fechada é quando o próprio partido indica em lista pré-ordenada quem ele quer que seja eleito. Tá? Então, por exemplo, você não vota no candidato, você vota na lista. Você vota no partido, na verdade, né? Você só tem voto na legenda. Então eu voto no PT, eu voto no PSDB, eu voto no PSOL, eu voto no PSTU, certo? Então imagina que o PSTU fez 3 vagas. Quem é que vai preencher essas 3 vagas? Os 3 primeiros colocados na lista já pré-ordenada pelo partido político. O partido já faz a lista. Então você vota sabendo, primeiro lugar, quem é que vai estar aqui na lista? Tiririca. Segundo, sei lá, enfim, não sei, Tiririca eu falo assim mais porque é brincadeira mesmo. Os outros eu não vou citar para evitar qualquer constrangimento. Mas o fato é que o próprio partido indicaria ali, em primeiro lugar, quem é que ele gostaria de estar eleito, segundo lugar, quem seria, o terceiro, quarto, quinto. E aí você vai contabilizar os votos para o partido. Então, você votou no partido? Votei, porque eu me identifico com a ideologia e tal. Aí ele colocou lá, em primeiro lugar, um puxador de voto, normalmente. Em segundo lugar, um cacique qualquer. Em terceiro lugar, um cara que comprou a vaguinha. Então, no Brasil, os partidos políticos estão muito... Desculpem quem está ofendido com isso, mas os partidos políticos são muito corrompidos. Isso é fato, gente. Ele não pode ser hipócrita. A gente não pode tapar os olhos à realidade. Então, infelizmente, a realidade do Brasil é difícil. E eu estou muito descrente. Infelizmente, eu estou muito triste com esse cenário político brasileiro. É triste a gente observar o que está acontecendo no Brasil. Eu não estou falando do PT, nem do PSDB, não estou falando de nenhum deles, não, tá? Estou falando do cenário geral, certo? Não é o PT o responsável, nem o criador de corrupção, nem o PSDB também o responsável pela criação e pela manutenção de corrupção. Está todo mundo no mesmo saco, entendeu? O problema é geral, a gente não tem um partido culpado por nada. Na verdade,
O sistema no Brasil corrompe. E quem mais corrompe, na verdade, são esses empresários que estão financiando esse sistema. Porque se nenhum empresário fosse lá bancar, a correia ia ter que acontecer, meu amigo. Se ninguém fosse lá dar dinheiro a esses políticos para que a coisa acontecesse, a coisa ia acontecer, tinha que acontecer, porque o Brasil precisa fazer licitação, a gente precisa ter estrada, precisa ter hospital. Se ninguém corrompe, se ninguém vai lá para comprar uma vaguinha, para fazer algum esquema, a coisa funcionaria. Então, eu não sei nem se os políticos são os principais culpados. Para mim, os principais culpados são os empresários. Mas, enfim, não vou entrar nessa discussão política, tá? E nem me critique aí por causa disso. Não quero que você me critique também, não. O fato é que no Brasil, para mim, não dá certo. E eu teria dúvida até da constitucionalidade de um sistema como esse. Porque, afinal, na nossa Constituição se prevê o voto direto. O voto direto, para mim, é o voto direto no candidato, tá? Votar só numa lista fechada, sei que eu possa moldar quem eu quero que esteja lá no topo da lista, eu tenho dúvida se isso aí seria constitucional ou não. Então a lista fechada é mais ou menos isso. Então você vota no partido político e o partido já pré-ordena aqueles candidatos que ele quer que sejam eleitos na ordem estabelecida, tá? Então o partido fez 3 candidatos eleitos, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado na lista, não de recebimento de voto não. Quem ficou lá listado, ordenado na lista, é quem vai estar ascendendo a um cargo público eletivo. Quem escolhe é o partido político. Tá? Depois que ele escolher, é claro que ele não pode trocar. Mas você já vai saber quem vai ser eleito em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Então o eleitor vota apenas, vota no partido, não, mas vota apenas no partido. Vamos colocar assim, apenas no partido. O voto é no partido que faz uma pré-ordenação de uma lista. Tá? Ó. O partido define previamente a lista dos candidatos por ordem de prioridade. Alguns países no mundo já utilizam, como a gente já falou. O distrital misto, como é que funciona? É a mistura dos dois. Do sistema de lista em geral, posso ter lista aberta e lista fechada, mas como ele é utilizado no mundo, principalmente na Alemanha, lá se usa a lista fechada. Tá? Então eu tenho metade dos eleitos concorrendo no sistema majoritário e a outra metade no sistema proporcional. Quando a gente explica assim, parece até simples, mas na hora de fazer as contas é uma loucura, gente, esse sistema. É tão louco esse sistema que, com todo respeito a quem defende, né, enfim, mas ele é tão complicado, parece simples, mas não é. Ele é tão complicado na hora de fazer as contas, que se você perguntar a um alemão se ele entende como é que são feitas as contas, ele vai dizer a você com toda certeza, não sei. Talvez um outro saiba, né, porque afinal, ele não pode classificar como todo mundo. Mas em geral, já se foi feita uma pesquisa, eu pesquisei esse sistema, já foi feita uma pesquisa na Alemanha, e a maioria do povo alemão, não é o povo brasileiro não, que tem muito analfabeto ainda, ou semi-analfabeto. É o povo alemão que tem educação, entende um pouco mais de política do que a gente. Lá o povo alemão não consegue compreender como é que um deputado é eleito. Aí você pega esse sistema e traz para o Brasil, eu acho que o brasileiro não sabe nem como é que é eleito um vereador hoje, imagine no sistema atual, que está aí desde sempre. Imagine se eu trago um sistema alemão que nem o povo da Alemanha entende. Mas a parte óbvia é fácil, certo? Eu não estou entrando nos cálculos aqui, porque também não é o objetivo do nosso curso. Mas, pelo cenário aqui do distrital misto, metade das vagas são preenchidas por candidatos eleitos no sistema majoritário, de maioria relativa, e a outra metade pelo sistema proporcional de lista fechada. Tá bom? Então você dá um voto para o candidato no distrito e você vai dar um outro, são 2 votos, e um outro voto para a sua legenda preferida em lista pré-ordenada. Então dá 2 votos, um no candidato que você quer que seja eleito, o outro voto na legenda. Se faz as contas e metade dos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, a outra metade pelo sistema proporcional. Esse modelo é aplicado em alguns lugares no mundo, mas ele nasceu, basicamente, ele foi criado lá na Alemanha. As críticas feitas aqui, né, ó, é de dificílima compreensão ao eleitor, como a gente já tinha mencionado aqui você. Quando a gente explica assim parece simples, mas ele não é simples, tá? E outra crítica é que ele permite uma coisa absurda. Ele permite, por exemplo, que eu vote no candidato do PT e, ao mesmo tempo, eu dei um voto na lista do PSDB, por exemplo. Então, é um negócio assim que desrespeita a própria ideologia, enfim, acaba gerando uma coisa desencontrada, entendeu? É complicado, enfim, complicado. Também ganhou muito coro, era o sistema que mais tinha aprovação no Congresso até então, mas eu acho que esse sistema proposto agora pela coalizão, ele é mais interessante, mas eu não sei se vai ser aprovado não, viu? Eu acho que a tendência maior é manter o sistema proporcional do jeito que ele está. A tendência maior é essa. Se for aprovado um outro sistema, eu vou ficar surpreso. A proposta da coalizão, para mim, é a melhor.
desse sistema que nós temos aí, a melhor, a menos mal, é esse sistema proporcional em 2 turnos. Tá? É a proposta da Coalizão pela Reforma Política Democrática. Se você colocar no Google Coalizão pela Reforma Política Democrática, que tem o mesmo pessoal que organizou a ficha limpa está organizando, você vai ver ali toda uma análise sobre esse sistema proporcional em 2 turnos. Como é que ele funciona? Ele seria mais custoso também, né? Eu teria que ter sempre 2 turnos para eleição de vereadores e deputados. E é por isso que já existe um pessoal defendendo que ele só seja aplicado nos municípios com mais de 200 mil eleitores, ou no município com mais de 200 mil eleitores para vereador, e quando for deputado federal e deputado estadual, aí sempre você vai ter a possibilidade de 2 turnos, né? Já está mais ou menos programado 2 turnos. Eu acho sensato, tá? Só colocar para vereador acima de 200 mil eleitores, manter o sistema proporcional atual para os demais municípios, agora tirando a questão do quociente eleitoral, aquela questão do cálculo da média, deixa todo mundo concorrer na média, tá bom? E manter o sistema proporcional para os demais municípios. E nos municípios com mais de 200 mil eleitores, e no estado, né, eleição de deputado federal e deputado estadual ou distrital, você bota esse sistema aqui em 2 turnos. No primeiro turno, você votaria só no partido. Identificação ideológica. Então, os partidos teriam que promover a sua divulgação ideológica, em que eles acreditam, quais são as suas opiniões sobre os temas de interesse político comunitário. Ótimo, 100%. Filé, voto no partido. Tá? Esse partido já definiria uma lista também. Tá bom? Quem são meus... Essa é a crítica que eu faço, né? Que a lista é fechada, tá? Nesse sistema, a lista é fechada. Então, o partido já diria, olha, para o segundo turno, a lista é essa, o candidato 1 é esse, o 2 é esse, o 3 é esse, o 4 é esse, o 5º é esse, você já sabe quem são os candidatos em lista fechada, tá? Tudo bem. Primeiro turno você vota no partido, na ideologia e etc. Aí imagina que o partido faça 3 cadeiras, preencheu 3 vagas na Câmara Municipal, por exemplo. Ele vai lançar para o segundo turno, no máximo, 6 candidatos. Então, aqueles 6 primeiros colocados da lista vão concorrer entre si. Você só pode votar em um dos 6. Tá bom? Em um dos 6. É por isso que a lista é pré-ordenada, tá? A lista é pré-ordenada, mas para saber quem vai concorrer no segundo turno. Agora, no segundo turno, você pode votar em qualquer um dos 6, e aí essa ordem pode ser alterada pela vontade do eleitor. A ordem para concorrer no segundo turno é aquela ordem pré-definida pelo partido. Mas quem vai ganhar é quem tiver mais votos dentro daqueles 6 ali no meu exemplo. Podiam ser 10, aí concorre 20, enfim, e aí continua. A vantagem desse sistema é que ele diminui drasticamente a quantidade de pessoas que vão concorrer. Diminui drasticamente o custo com propaganda eleitoral, meus amigos. Drasticamente. Porque o pessoal, primeiro turno, a concorrência é só entre os partidos. É só o partido que está fazendo propaganda. Não tem candidato distribuindo santinho e tal. A disputa dos candidatos vai ser para o segundo turno. Em tese, eles não poderiam fazer campanha para o primeiro turno. Então você já diminui estrondosamente o custo da campanha, o poder econômico dentro da campanha. E você sabe que entre o primeiro e o segundo turno tem mais ou menos 3 semanas. Então a campanha dos candidatos se resumiria a essas 3 semanas, então o custo diminuiria demais. Você também evitaria aquela demandada de votos, migração de votos. Porque veja, se o partido nesse sistema, o partido obteve 30% dos votos, ele vai ter 30% da representação. Tá? Não tem aquele candidato que recebeu o puxador de voto. Na verdade, o partido que recebeu os votos. Não tem um candidato puxador de voto, mas aqui se elimina essa história de transferência de voto. Então, é um sistema bem interessante. Agora, a crítica principal... Tem outras críticas, é claro, a esse sistema, mas a crítica principal que eu tenho feito é que há uma necessidade também de se evitar a reeleição. Tem que cortar a reeleição. Evitar. Ou, no máximo, uma reeleição. Por quê? Porque senão vão ser, na lista... Vão figurar sempre primeiro, segundo, terceiro, quarto, os principais, sempre as mesmas pessoas, né? Sempre os caciques lá do partido político e tal. Então é importante que essa lista sempre seja reciclada. Então é por isso que é interessante, se for para adotar esse sistema proporcional em 2 turnos, que se elimine também essa história de reeleição, pelo menos só se mantenha uma, para que a gente possa ter sempre essa oxigenação das listas, tá bom? Então, no segundo turno você vota no candidato na lista pré-indicada pelo partido. Agora, esse pessoal pode migrar, né, pode variar a ordem a depender do voto que receberem do eleitor. No meu exemplo, né, o partido X ganhou 3 vagas, vão concorrer o dobro, né, vão concorrer 6. Esses 6 estão concorrendo contra eles mesmos, digamos assim. Quem tiver os 3 mais bem colocados na votação, conseguem ali obter as 3 vagas. Tá bom, meus amigos? É isso, já passei do meu tempo, foi muito. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.